Apocalipse capítulo 4, vamos ver a visão do trono, da majestade divina, os 24 anciãos e os 4 animais viventes. Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinha sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, e trovões, e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham, cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono. Adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Amém. Glória a Deus. Então, esse é o tema de hoje, a visão do trono de Deus. Então, é dado a João essa visão do trono. E como consideração inicial, a partir deste capítulo, então, nós consideramos como sendo a terceira parte do livro de Apocalipse, as coisas que hão de acontecer depois das coisas que são. Então, Apocalipse 1, versículo 19, diz assim, escreve as coisas que tem visto e as coisas que são, e as que depois destas hão de acontecer. Então, nós estamos exatamente considerando o período aí de Apocalipse, as coisas que depois destas hão de acontecer. Depois destas coisas olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que eu ouvi, que era como de trombeta ao falar comigo, disse: suba até aqui e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Pedro, ele vai ver o céu aberto naquele episódio em que um vaso, né, um grande lençol vai descer ali, e aquela voz vai mandar que ele coma, né, mate aqueles animais ali. Lá em Atos também, Atos 7:56, Estevão vai ter essa experiência, ele vai ver os céus abertos e o Filho do Homem assentado ali ao lado de Deus. E lá em Mateus também, Mateus 3, quando Jesus ele é batizado nas águas, os céus vão se abrir também. E o Espírito vai descer sobre ele como pomba. Então, a voz vai dizer: este é o meu Filho amado em quem me agrado. Então, essas são as referências que nós temos a respeito de outras situações semelhantes a essa. Essa voz, como de trombeta, é do Senhor Jesus, como eu havia falado. Apocalipse, capítulo 1, a gente vai ver todas essas situações aí que acontecem. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João. Aí ele vai continuar no versículo 10. Achei-me no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim
uma voz forte como de trombeta. E aí no versículo 10 ao 17, ao vê-lo, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, essa voz que ele ouve, então, é de Jesus. Em Êxodo, por exemplo, vocês vão ter a oportunidade de ler depois na apostila, a revelação que é dada para Moisés. Lá em João também, João 16, ele diz assim, ó, porém, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Então, são revelações dadas pelo próprio Espírito Santo. Apocalipse 1, versículo 1, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que breve devem acontecer. E lá, Apocalipse 22, 6, um spoiler também, essas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Então, quando a gente abre Apocalipse, o livro de Apocalipse, as revelações de Deus vão sendo manifestas, vão se abrindo de fato. Apocalipse capítulo 4, versículo 2, e logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Então, essa é a visão do trono de Deus. Eu quero trazer para isso apenas 2 referências, as demais vai ficar na apostila, vocês vão ter a oportunidade de ver depois. O profeta Micaías, ele vai ter uma visão do trono de Deus muito semelhante a essa que a gente viu aqui. Micaías prosseguiu, portanto, ouça a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto dele, à sua direita e à sua esquerda. 1 Reis 22, 19. E o profeta Isaías também, da mesma forma, ele vai ter uma visão do trono de Deus. Isaías capítulo 6, versículos 1 ao 3. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio. E ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. A cor da pedra sardônio e jaspe é essa aqui, ó. É um marrom bem escuro. Tá? Então, quando ele olha para o trono, ele vê alguém sentado, e o aspecto dessa pessoa que estava sentado, acredito eu que seja dessa cor aqui. Tá? Não podemos afirmar com toda certeza. E em volta desse trono havia um arco-íris, um arco, tá? Que ele tinha a cor da esmeralda. Aqui ele diz, ó, havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. A esmeralda é da cor verde. Ezequiel, capítulo 1, do 26 ao 28. Por cima do firmamento que estava sobre a cabeça dos seres viventes, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. E sobre essa espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um ser humano. Vi que essa figura era como metal brilhante, como um fogo ao redor dela. Desde a sua cintura e daí para cima, desde a sua cintura e daí para baixo, vi que essa figura era como fogo, e havia um resplendor ao redor dela. Como o aspecto do arco que aparece nas nuvens em dia de chuva, assim era o resplendor ao redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Ao ver isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Apocalipse 4, versículo 4. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Alguns versículos aqui a gente vai estar repetindo. 24 tronos e 24 anciãos, aqui mesmo dentro do capítulo 4, só que ali no versículos 10 e 11, ele vai mostrar o que esses anciãos faziam. Eles se prostravam diante do que estava sentado sobre o trono,
adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Apocalipse 5, versículo 8, se prostrando também. Apocalipse 5,14, mais uma vez, os anciãos prostrando-se e adorando a Deus. No capítulo 7 também, da mesma forma. Lá no 11 também. E Apocalipse 19, versículo 4, também prostrando e adorando a Deus. A gente vai ver muito essa questão dos anciãos daqui para frente. Eu queria parar um pouquinho para destacar essa questão dos vestidos de branco, tá? Porque ele diz aqui, neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Então, eu até coloquei entre parênteses aqui, esses vestidos de branco com coroas de ouro na cabeça, eu coloquei, somente os dignos disso, tá? Gravem essa questão aqui, que está entre parênteses, somente os dignos disso. Lá em Esther vai falar também de Mardoqueu, ele é vestido com a roupa azul celeste e branca, como também como uma grande coroa de ouro, e no finalzinho dos versículos diz aqui, e para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra. Tá? Então, seria um simbolismo dessa roupa branca e as coroas de ouro também. Lá em Mateus capítulo 19, versículos 27 e 28, vou ler só o finalzinho aqui. Vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. 2 Timóteo 4,8. Desde agora me está guardada a coroa da justiça. Paulo está dizendo, a coroa da justiça está guardada para mim, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Apocalipse capítulo 2, versículo 10, lá escrevendo para a igreja em Esmirna, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 3, versículos 4 e 5, mas também em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes andarão de branco comigo, porquanto são dignas disso. Apocalipse 6, 11 também, um spoiler, cada um foi dado uma comprida veste branca. Apocalipse 7, 9 também, vai ter uma visão ali, trajando vestes brancas. Apocalipse 7 também, e um dos anciãos me falou dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse, Senhor, tu sabes. Aí ele diz, estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e os servem de dia e de noite no seu templo. E Apocalipse 20, versículo 4, vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam um sinal na testa nem a mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse 4, 5, do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Apocalipse 4, versículo 5, então ele vê relâmpagos, vê vozes, vê trovões, mas o que nos chama a atenção são essas tochas de fogo aqui, que são os 7 Espíritos de Deus. Já nessa versão aqui ela está com letra maiúscula, tá? E o principal dessas referências que eu trago aqui é Zacarias, capítulo 4, versículos 2 e 3. Ele me perguntou, ao profeta Zacarias, o que você está fazendo? Respondi, vejo um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto ao candelabro, vejo 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Também Zacarias está tendo aqui uma revelação, uma visão de Deus. Apocalipse 1:4, João às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Apocalipse 3:1 também, a gente vai ver essa identificação aqui. Ao anjo da igreja em Sardes escreve,
Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. E aí ele prossegue. Apocalipse 5, 6, também é um spoiler, a gente vai ver na outra semana. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Apocalipse 4, 6, diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal. Apocalipse 15, 2, vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e também os que venceram a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles estavam em pé junto ao mar de vidro, tendo harpas que lhes foram dadas por Deus. E aqui eu coloquei os 4 seres viventes, todos juntos, nesses 3 versículos aqui. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. E aí ele vai descrever como esses seres viventes são. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo era semelhante a um novilho, o terceiro tinha o rosto semelhante ao de ser humano, e o quarto ser vivente era semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tinham descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Aqui está o desenho, está até uma qualidade um pouco baixa, tá? Apenas representando essas figuras aí, aqueles... para Ezequiel seriam querubins, a gente vai ver na sequência. Então aqui eu vou me ater um pouquinho lá no livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel, dadas as semelhanças que tem entre esses seres viventes aqui e essas visões que Ezequiel também tem. Ezequiel capítulo 1, do 5 ao 14. Do meio disso, da visão de uma grande nuvem que ele havia visto, saía algo semelhante a 4 seres viventes, cuja aparência era esta. Tinham a semelhança de ser humano, cada um tinha 4 rostos e 4 asas. As suas pernas eram retas, e a planta dos pés era como a de um bezerro, e brilhavam como bronze polido. Debaixo das asas, nos 4 lados, tinham mãos humanas. Assim, todos os 4 seres viventes tinham rostos e asas. As asas se uniam uma à outra. Eles não se viravam quando se moviam. Cada um andava para a sua frente. Quanto à forma de seus rostos, cada um tinha um rosto de ser humano. Do lado direito, os 4 tinham rostos de leão. Do lado esquerdo, rosto de boi. E os 4 também tinham o rosto de águia. Assim eram os seus rostos, suas asas se abriam para cima. Cada ser vivente tinha 2 asas, unidas cada uma à do outro. Com as outras 2 asas, eles cobriam o rosto. Cada um andava para a sua frente. Para onde o espírito queria ir, eles iam, não se viravam quando se moviam. O aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa, à semelhança de tochas. O fogo corria resplandecente por entre os seres viventes, e dele saíam relâmpagos. Os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos. Então, aqui, nessa visão, lá em Ezequiel capítulo 1, eles são até semelhantes, tá? Não podemos dizer com toda certeza que eles são os mesmos seres esses que estão ali diante do trono de Deus. Ezequiel 10, 12, todo o corpo dos querubins, suas costas, as mãos, as asas e também as rodas estavam cheias de olhos ao redor. E no versículo 14, cada um dos seres viventes tinha 4 rostos. O primeiro era o rosto de querubim, o segundo o rosto humano, o terceiro o rosto de leão e o quarto o rosto de águia. Aí aqui ele vai relatar lá no finalzinho ali do capítulo 10 que eles eram os mesmos seres que ele havia visto anteriormente. Esses seres viventes, eles falavam, eles diziam amém ali. Tá? A gente vê isso em Apocalipse 5. Lá em Apocalipse 7, esses seres viventes também eles vão se prostrar sobre o seu rosto, adorar a Deus e vão dizer amém, o louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças,
A honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Então, eles têm também essas funções aqui. Aqui, mais uma vez, Apocalipse 19, mostrando eles se prostrando, adorando, dizendo amém, aleluia. E também Apocalipse 15, eles vão, um dos seres viventes, ele vai dar aos 7 anjos as 7 taças de ouro cheias da ira de Deus. Então, eles vão ter essa função também. O Senhor Deus Todo-Poderoso, mencionamos várias vezes aqui, Apocalipse 1:8, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, ele se apresenta assim para João. Apocalipse 4:9, sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que está sentado no trono, ao que vive para todo sempre, o que eu trago aqui? Algumas referências também que vão ficar restritas ali apenas na apostila. Tem 4 referências a respeito desse versículo. Os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando. Então, aqui também várias referências também de adoração a Deus, na época ali de Davi, Salomão. E no versículo 11, tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Também aqui, glória, honra e poder ao Senhor. E nesse caso aqui, eles estão dizendo isso porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Então, aqui também algumas referências a respeito disso. Neemias, 1 Crônicas, os Salmos também. Deem glória a Deus, a sua majestade está sobre Israel e a sua fortaleza nos céus. Aqui também algumas referências a respeito desse Criador de todas as coisas, lá Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus o céu e a terra, e aqui em Êxodo também ele vai acrescentar o mar e tudo o que neles há. Provérbios 16:4, o Senhor fez todas as coisas para atender a seus próprios desígnios. Isaías também menciona algo a respeito, Jeremias também. Eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. E aqui prossegue também dentro dessa questão da criação de todas as coisas, lá no Novo Testamento, João vai relatar logo no início ali, João 1, do versículo 1 ao 3, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez, falando do verbo de Deus. Atos também, capítulo 17, Romanos, capítulo 11, Colossenses 1, 16 e 17, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Apocalipse capítulo 10 também, e Apocalipse 14, adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Vamos finalizar então com as interpretações a respeito deste contexto do capítulo 4, vou trazer alguns autores, são poucos, tá? E poucos temas também. Vamos começar as coisas que depois acontecerão. Então, para esse primeiro autor, ele diz que depois das igrejas, ou depois do arrebatamento, que ele considera a partir do capítulo 4 agora, e isso vai até o capítulo 22, versículo 5, e ele vai mencionar aqui, 10 provas de que o arrebatamento acontece em Apocalipse 4, versículo 1. Isso está na apostila, vocês vão poder ver com calma depois. Outro autor, falando sobre isso também, depois destas coisas, para ele, representa o tempo depois das igrejas, ou, em outras palavras, depois do arrebatamento. Então, também para esse autor aqui, ele acredita que é depois do arrebatamento. Sobre esses 24 tronos e 24 anciãos, para um dos autores que eu coloco aqui, o número é uma cifra completa,
que sugere os 12 patriarcas das tribos de Israel e os 12 apóstolos, simbolizando dessa maneira a unidade dos salvos de todos os tempos. Ele coloca uma referência aqui também. Já para outro autor, os 24 tronos e os 24 anciãos, ele diz que os anciãos representam os santos arrebatados. Número 1, diz que ancião, do grego presbúteros, nunca é usado para referir-se a anjos. Tá? Então, ele deixa claro isso, que nunca ela é usada, essa palavra, para referir-se a anjos. Eles são diferentes dos anjos, em Apocalipse 5, do 11 ao 14, a gente vai ver ainda. Eles têm coroas e se assentam sobre tronos, que são prometidos aos homens remidos. Ele coloca as referências também. Os anjos não são vistos em Apocalipse, assentados sobre tronos ou usando coroas. Então, ele descarta a possibilidade desses anciãos serem anjos. Eles vestem roupas brancas, que são usadas somente em Apocalipse para referir-se a Cristo e aos santos. Também ele coloca algumas referências aqui. Um dos anciãos é a pessoa que mostra o Apocalipse para João, e que se trata de um homem remido. Se um deles é homem, então todos os 24 também o são. Uma vez que são homens remidos e estão no céu, assentados sobre tronos, o tempo todo, até o cumprimento de Apocalipse 4 até o 22, eles devem ter sido arrebatados antes disso. Tá? Então ele coloca que os 24 anciãos são os arrebatados. Aí ele coloca aqui, 4 grupos de homens remidos. Vejam com atenção isso. Ele coloca que os santos do Antigo Testamento é um grupo. Os santos da Igreja do Novo Testamento, outro grupo. Os 144 mil judeus também seria um outro grupo. E a grande multidão dos santos que vieram da grande tribulação. Tá? Então, eles são salvos após o arrebatamento. E aí ele vai colocar o seguinte: os 24 anciãos devem representar os 2 primeiros grupos, os santos do Antigo Testamento e os santos da Igreja. Pois os 2 últimos grupos, ou seja, os 144 mil judeus e a grande multidão dos santos da grande tribulação que são mortos, eles não são redimidos antes de os anciãos estarem no céu, ou durante o cumprimento de Apocalipse 4 ao 22. E aí ele faz uma pergunta: por que os 24 anciãos? A resposta não é dada, mas 2 fatos estão claros. Primeiro, todo o sacerdócio dos tempos antigos era representado por 24 anciãos. Ele coloca a referência aqui. E o segundo, o nome das 12 tribos de Israel e dos 12 apóstolos está escrito na cidade santa, a Nova Jerusalém. Então ele responde a essa pergunta que ele mesmo faz: por que 24 anciãos? Então, mais um autor falando sobre os 24 anciãos. Para ele, esses homens representam a totalidade da obra de Deus no que diz respeito aos crentes, que, sem dúvida, inclui uma mescla de profetas e apóstolos. A respeito das 7 tochas, o primeiro autor que eu trago, ele somente relata aqui que são lâmpadas portáteis da antiguidade, que simbolizam aqui a participação na criação e revelação do Espírito de Deus. E aí ele coloca as referências dele. E a respeito dos 7 espíritos, outro autor diz que representa a totalidade e a universalidade do Espírito Santo. O número 7 é o número de Deus que indica a perfeição. E a respeito das criaturas viventes, para fechar o nosso estudo de hoje, para esse autor, esses 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás estão representando criaturas das quais não temos conhecimento e que estão além da nossa compreensão, como tanta coisa no céu, na verdade, está. Cristiano, eu já ouvi falar também que esses 24, né, seriam as 12 tribos, mais os 12 apóstolos, né? E que estaria relacionado também ao Antigo e o Novo. Não havia a Bíblia, né? Então, assim,
nós podemos dizer que é a lei e a graça para alguns autores também? Pode ser colocado também dessa forma. Não há uma resposta firmada, né, concreta a respeito disso. Mas é uma possibilidade também. Eu já ouvi falar sobre isso também. E interessante que a própria Bíblia, né, ela deixa claro com relação ao que vem a ser o céu, né? Porque muito do relato em Apocalipse fala em semelhança, né? Então não há palavras como descrever o que seja realmente o céu, o trono de Deus, né? Aí eu gostaria de deixar duas palavras, que na verdade uma cita a outra, né? Que é Isaías 64, versículo 4, que diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. E 1 Coríntios 2:9 cita essa palavra, né? Que para a gente talvez seja até mais clara. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, assim, é como você colocou exatamente aí, né? Quando a gente chegar lá, a gente vai conferir isso aí.